Estamos começando mais uma edição do Trendmakers, os criadores de tendências. E hoje temos o prazer de receber Luiz César Verdi, que é o presidente da SAP no Brasil, uma das principais empresas de tecnologia do nosso mercado e uma das principais empresas de tecnologia em nível mundial. Obrigado, Verdi, por ter aceitado nosso convite e participar aqui do Trendmakers. Obrigado a você, Orson, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Verdi, vamos começar falando um pouco sobre o surgimento dessa empresa, que é um sinônimo de tecnologia mundialmente, né? Como eu acabei de dizer, é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia. Como é que começou a SAP? De onde ela vem? Como é que ela surgiu e por que ela se transformou nessa potência mundial? Obrigado pela pergunta interessante. A SAP agora, daqui a 2 anos, completará 40. Né? Então, no mundo de tecnologia, é uma empresa já longeva. Né? E ela surgiu na Alemanha, com 5 profissionais, 5 técnicos, engenheiros de software, que na época eram funcionários da IBM, e tinham um projeto, a ideia de construir um sistema de gestão empresarial que fosse completamente integrado e fosse também online, coisa que na época os sistemas não tinham essa característica. Optaram então por sair das carreiras que vinham desenvolvendo, se juntaram, montaram sua pequena empresa e começaram a desenvolver o seu sonho, né, há quase 40 anos atrás. E isso deu muito certo, né, se transformou no sucesso que é hoje. E quando você falou esse sistema global integrado, quer dizer, aí é o surgimento do que hoje modernamente se chama de ERP, né? Que são sistemas que controlam as empresas. Explica um pouquinho para a gente o que era esse sistema, o que era essa ideia e no que ele se transformou hoje. O desafio de busca de produtividade e de melhorias de gestão nas empresas é muito antigo, né? E a tecnologia tem sido sempre, digamos, uma boa parceira dos gestores, apoiando os processos de administração empresarial e de gestão. Né? A visão da SAP e o sonho dos seus fundadores foi justamente construir sistemas que eliminassem os retrabalhos e as redundâncias das atividades dentro das organizações, de tal forma que, por exemplo, um processo de administração de mercadorias, né, fosse automaticamente contabilizado, né, evitando então que os estoques físicos e os estoques contábeis tenham visões diferentes da mesma realidade. Então, apenas um exemplo para mostrar como os fundadores tinham esse desejo, né, de construir sistemas que conectassem todas as atividades no mundo das empresas, as pessoas, o mundo das finanças, os materiais, os clientes, enfim, os mais diversos aspectos da atividade empresarial conectados, fornecendo informação unificada. Agora, o que diferenciou a SAP nesse sentido? Porque outras empresas criaram, né, foram pioneiras e criaram produtos e muitas vezes elas não se tornaram as sinônimo desse produto, né? A SAP praticamente se tornou sinônimo de sistemas integrados de gestão, né? O que determinou esse sucesso tão grande dessa ideia inicial? A SAP foi sempre muito inovadora, Orson. Começou com sistemas, então, para mainframes, ainda na época da sua fundação. Mas quando o mercado de redes e de computadores evoluía no que depois veio se chamar de arquitetura cliente-servidor, a SAP, então, lançou um famoso produto que passou a se chamar o R3, então um sistema em 3 camadas, saindo na frente do mercado. Depois lançou a versão para a web, a versão internet do produto. Agora está na frente também com assuntos de mobilidade, fazendo com que os gestores, executivos ou profissionais de qualquer empresa possam acessar os seus dados através de dispositivos móveis. Quer dizer, o SAP também está indo para os smartphones, para o celular e para os tablets, né? Essa busca constante de inovação sempre foi um dos diferenciais competitivos. E outro, se você me permite comentar, foi a nossa decisão de sempre focar o setor econômico do cliente. Quer dizer, as soluções, por exemplo, para uma indústria que fabrica automóveis têm características diferentes de um fabricante de medicamentos, de um varejista, de uma seguradora ou de um distribuidor de energia elétrica, por exemplo, né? Então, esse foco no negócio central do cliente foi um dos nossos diferenciais competitivos.
qual que hoje é o principal desafio para um CIO na hora de escolher um sistema de gerenciamento e mesmo depois na hora de lidar no dia a dia com esse sistema? Bom, os CIOs hoje têm muitas pressões, né, no dia a dia. Tem que lidar com um orçamento cada vez mais apertado, né, porque a busca de eficiência faz também com que as pressões de custo recaiam sobre as áreas de tecnologia. Mas o desafio estratégico é resolver os problemas do presente, mas estar conectado com a dinâmica empresarial, garantindo que os investimentos em sistemas vão dar conta dos processos que vão surgir ainda, que ainda não estão, em alguns momentos, visíveis. Quer dizer, como a empresa vai funcionar daqui a 2, 3 anos? O CIO tem que estar muito conectado com a estratégia empresarial, de tal forma a garantir que o que ele esteja fazendo de investimentos hoje esteja alinhado ou suporte esses desafios no futuro. Hoje se fala muito, evidentemente, um dos temas, né, recorrentes da tecnologia hoje é a questão da computação na nuvem. Como é que um sistema como o da SAP se liga a essa nova era de computação na nuvem? Então, nós apostamos na computação na nuvem como uma tendência muito forte, uma tecnologia que veio para ficar, não vai ser algo passageiro, porque o nosso mundo também, de vez em quando, é acometido por uma onda que depois se esvai, né? A computação na nuvem veio para ficar. Nós vamos oferecer aos nossos clientes as nossas soluções, tanto nas nuvens privadas como em nuvens públicas. E hoje já temos uma série de soluções que o nosso cliente pode comprar como serviços sem precisar fazer nenhum investimento em infraestrutura, conectando seus usuários diretamente numa nuvem administrada por SAP ou por parceiros nossos, de tal forma que a complexidade da infraestrutura de tecnologia seja completamente transparente. E essa tendência está sendo bem recebida, Verde? Quer dizer, vocês já estão tendo muita adesão de clientes a esses modelos de cloud computing? Nós temos percebido um interesse muito crescente. A adesão tem sido mais lenta, porque naturalmente as empresas, os CIOs, também os homens de finanças, buscam fazer análises de quando é conveniente o modelo mais clássico, digamos, em que a empresa detém esses ativos e compra infraestrutura e software, ou quando vai para um modelo de serviços que é mais parecido com um modelo de aluguel, né? Você não compra aquele ativo, paga quando usa, mas paga a vida toda, provavelmente, né? Então, em alguns momentos, o modelo de computação na nuvem é atraente financeiramente, em outros é menos atraente ou não atraente. Agora, a gente está falando aqui sempre, a gente por enquanto está falando de um ambiente que é de empresas grandes, mas a SAP Brasil, em particular, de uns anos para cá, também teve um foco muito grande nas pequenas e médias empresas, né? Como é que está sendo esse desafio de levar uma coisa que é sofisticada, né? Um recurso sofisticado como o ERP, para pequenas e médias empresas brasileiras? Está sendo muito bem recebido, né? O que a gente observa... Bom, nós tivemos um ano de 2010 para o país com uma taxa de crescimento excelente, a perspectiva para 2011 é também de crescimento econômico, e isso tem se traduzido em grandes oportunidades de crescimento para as pequenas e médias empresas brasileiras, né? Então, esse setor da nossa economia está se dinamizando, está se profissionalizando, muitas pequenas e médias empresas brasileiras buscando, inclusive, se internacionalizar, né? E diante desse desafio de uma gestão mais sofisticada, mais baseada em dados, para fazer frente a um ambiente mais complexo, a SAP acaba aparecendo como um parceiro adequado ou até ideal para essa parceria. Agora, vou te fazer uma pergunta, assim, me colocando como se eu fosse um desses pequenos e médios empresários brasileiros. Em que momento uma dessas empresas deve pensar em adotar uma solução de ERP, por exemplo? Como o empresário vai saber em que momento a minha empresa cresceu o suficiente? Tem alguma dica, tem algum momento, tem alguma indicação de qual é o momento certo para essa empresa pensar em adotar uma solução como a da SAP? Eu acho que no momento que o empresário sente que ele não consegue mais administrar olhando diretamente todo o negócio, né? Aquela velha máxima de que o olho do dono, né, engorda o gado, não é isso? Chega um momento que, por exemplo, um empresário tem uma fábrica e um pequeno depósito que não estão no mesmo lugar,
Quer dizer, ele não pode estar presente sempre em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E a partir daí ele precisa gerenciar com informação que vem do seu ambiente de negócios, né? Então, quando ele precisa tomar decisões baseadas em informação e não baseadas somente no sentimento, no feeling, né, na percepção, esse é o momento de fazer investimento em sistemas. Claro que isso demanda também um conhecimento até, né, por parte desse empresário, né? Uhum. Pelo que vocês têm percebido no dia a dia de vocês, lidando com a indústria, enfim, com seus clientes, já há uma certa informação disseminada entre os empresários brasileiros, mesmo os pequenos, sobre a necessidade de sistemas, sobre a necessidade de um gerenciamento mais sofisticado? Sim, a tecnologia teve seus custos reduzidos drasticamente nos últimos 20 anos, para citar um período de história recente do Brasil. E nesse período, a computação empresarial, digamos, penetrou muito, né? Então, mesmo o pequeno empresário brasileiro hoje conhece alternativas, sabe buscar aconselhamento, porque também existem uma quantidade importante de empresas de serviços no Brasil capacitadas e disponíveis a apoiar grandes, pequenos e médios empresários nos seus processos de escolha, né? Então, a informação está bastante disseminada. Você falou que 2010 foi um ano super positivo e que vocês estão muito otimistas agora para 2011, né? Como é que a SAP Brasil se posiciona dentro da SAP Mundial? Qual é o tamanho do negócio que você gere aqui no Brasil? No ano de 2010, por uma combinação de um bom momento econômico do país com decisões estratégicas acertadas nos últimos anos, isso culminou num ano de resultados realmente muito, muito fortes para o Brasil, o que nos permitiu, no nosso principal indicador de crescimento, que é o volume de venda de licenças de software, né? Nós terminamos como terceira subsidiária, atrás dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, que é um resultado muito, muito bom para o Brasil, né? O nosso objetivo é estar figurando sempre entre as primeiras 5 subsidiárias. Temos um plano muito forte para continuar crescendo, crescer de maneira sustentável nos próximos anos aqui no nosso país. Temos muitos planos. Alguns deles já estão em execução há alguns anos, como, por exemplo, a montagem do nosso laboratório de desenvolvimento no sul do país, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, junto ao campus da Unicinos. Nós, em 2006, então, inauguramos essa atividade, pequena na época. Hoje já contamos com mais de 400 profissionais nesse laboratório e a gente faz atividades de desenvolvimento de software e também de suporte. Então, uma atividade dedicada exclusivamente a atividade técnica, né, a engenharia de software, e é uma demonstração, digamos, da confiança da corporação. Em primeiro lugar, no talento brasileiro, na nossa capacidade de reunir técnicos de nível internacional para suportar e desenvolver produtos não só para o mercado brasileiro, latino-americano, mas também para mercados mundiais, né? E também a confiança no crescimento do país, no crescimento da operação, que já tem se traduzido nesse resultado importante de 2010. Qual é a tendência que você consegue identificar nesse segmento de softwares de gestão? Dá para identificar uma tendência principal? Esses softwares eles estão se tornando... Tem a questão da computação na nuvem, tem a questão da mobilidade que você falou. Qual que é a principal tendência aí no seu mercado hoje? Eu diria que talvez 3 sejam os principais movimentos, né? Um deles é a mobilidade, que você identificou. As empresas querem esta flexibilidade, querem poder navegar nos dados da sua companhia, desconectados, digamos, da rede física, conectados através de rede sem fio, né? Então, a mobilidade é um fenômeno indiscutível e crescente. O segundo é a computação em tempo real, que na SAP nós chamamos de computação em memória. As empresas também cada vez mais querem reduzir o tempo entre identificar algum fenômeno na sua organização, por exemplo, uma compra que o cliente faz na loja, né, e ter informação disponível para tomar decisão a respeito disso, né? Então, os processos de ressuprimento nos supermercados ou no varejo, os processos de gestão de clientes nos grandes bancos. Quer dizer, as empresas querem encurtar tremendamente o tempo de análise das informações, né? E para isso vão precisar de computação em memória, de computação em tempo real. E o terceiro é a simplificação de uso, quer dizer, a computação na nuvem entra dentro dessa categoria da simplificação, os sistemas cada vez mais intuitivos, cada vez mais fáceis de utilizar. Então, acho que são os 3 grandes movimentos que
que nós vamos observar aí nos próximos anos. Recentemente, a SAP fez uma aquisição muito importante, que foi da Sybase. Por que essa aquisição foi feita e o que a Sybase acrescentou ao universo SAP? Nós compramos a Sybase, a transação se concluiu em julho do ano passado, né? E a Sybase tem um produto que permite levar qualquer aplicação para dispositivos móveis com muita facilidade. Então, o que motivou a compra foi o tema da mobilidade, né? Através da Sybase, nós vamos rapidamente levar todos os nossos sistemas para dispositivos móveis de maneira muito simples e transparente, não só para o usuário final, mas também para o gestor de tecnologia, por CIO. Quer dizer, sem complicar a vida do CIO, nós vamos oferecer mobilidade em todas as nossas aplicações. Então, isso nos coloca numa posição de liderança no setor de mobilidade através dessa aquisição da Sybase. Queria falar um pouquinho sobre o presidente da SAP Brasil. Falar um pouquinho da sua formação, como é que você chegou a esse cargo tão importante no mundo de tecnologia? Você é matemático, né? Exatamente. Então, já são 30 anos no mundo de tecnologia, né? Eu comecei minha carreira no Rio Grande do Sul, eu sou porto-alegrense, né? Então, na época ainda da Reserva de Mercado, uma empresa que fabricava computadores com uma pequena fábrica lá em Porto Alegre, chamava Polimax. E de lá, então, comecei primeiro pela porta da engenharia eletrônica. Na época, eu era estudante de engenharia e estava buscando um estágio nessa área. Aí me interessei pelo aspecto, assim, mais da lógica do que propriamente da eletrônica. Optei por mudar de curso e entrei no mundo do software. E de lá, então, passei por diversas empresas, mas sempre em atividades de sistemas administrativos, em sistemas de gestão, em automação. Tive a oportunidade de liderar um projeto pioneiro em automação comercial também no Rio Grande do Sul. Depois, em 88, mudei para São Paulo, então já estou há 22 anos aqui em São Paulo, muitos anos trabalhando na HP e já há quase 8 na SAP, né? Na SAP entrei para dirigir a organização de vendas, a organização comercial. Depois de 4 anos recebi um convite para ter uma atividade parecida, porém de âmbito latino-americano, o que me permitiu então trabalhar com os demais países da região, desde o México, passando pelos países da Andina e até Chile e Argentina, né? E no início de 2009, então, retornei à operação brasileira com um convite da nossa corporação para assumir então a liderança da organização aqui no Brasil. Muita gente que nos assiste são pessoas que estão no mercado profissional de tecnologia. E hoje faltam profissionais, inclusive, nesse mercado, né? O que você diria para essas pessoas que é fundamental para um profissional de tecnologia conseguir levar sua carreira adiante e ter uma carreira bem sucedida? O que você acha que pode ser decisivo? Determinação em fazer bem, em fazer com qualidade, qualquer que seja a atividade. E isso vale não só para o mundo de tecnologia, mas para qualquer atividade profissional, né? O mundo da tecnologia requer uma disposição muito grande para que o profissional permaneça constantemente aprendendo, né? É uma área que gera muito conteúdo, é uma área dinâmica, está sempre se transformando. Então, o risco do profissional ficar obsoleto é muito grande, né? E a maneira de fazer uma carreira bem-sucedida é se colocar sempre na condição de aprendiz. Quer dizer, você sabe, mas precisa sempre continuar estudando e aprendendo. Então, esse é um aspecto de comunicação e domínio de línguas, principalmente para os jovens profissionais, talvez seja interessante comentar. Quer dizer, o mundo da tecnologia fala inglês no mundo todo, né? Então, é preciso dominar a língua inglesa para se comunicar, entender o que se passa fora do Brasil e estar conectado com as novidades e inovações, né? Em particular, se você me permite comentar, você mencionava da falta de talentos, né? Da falta de gente para suprir as demandas do mercado brasileiro. No mercado SAP, nós identificamos que um dos nossos desafios para o crescimento da companhia nos próximos anos é a formação de consultores, a formação de especialistas na tecnologia SAP. Então, se nós temos jovens estudantes e acadêmicos nos escutando, fica uma sugestão, quer dizer, que procurem se informar a respeito da SAP, buscar, por exemplo, oportunidades de fazer cursos, academias, porque essa é uma carreira seguramente promissora, né? Todos os profissionais
do setor de tecnologia ou de outras áreas da administração, da economia, da engenharia, que optaram por se especializar nos conteúdos SAP e se transformar em consultores, tiveram muito sucesso com isso, né? Então, certamente vai ser uma carreira promissora nos próximos vários anos no Brasil. Luiz César Verdi, foi um prazer conversar com você aqui, conhecer um pouco da história da SAP no Brasil e entender um pouquinho como é que surgiu, né, essa mãe dos ERPs, né? Muito obrigado pela sua presença. Morrison, muito obrigado pela gentileza, foi uma satisfação estar aqui. Muito obrigado.